Enquanto milhões estavam sentados, assistindo com os corações agitados, cientistas americanos lançarem um homem ao espaço em maio deste ano, no mesmo dia, milhares de almas foram lançadas em uma eternidade sem Cristo e estão em órbita para sempre nas regiões dos condenados. Poucos corações se agitaram pela sua eterna miséria. Nenhuma manchete da imprensa gritava da eterna aflição daqueles que nunca mais podem passar por aqui. Ao mesmo tempo em que o Redstone Rocket arremessou o comandante Shepard no espaço, houve outro lançamento, talvez de maior valor para esta época doentia. O livro de Lewis Mumford, Desire and Story, foi lançado no firmamento literário. Exibindo a crítica de Clifton Fadman a este livro, o New York Times disse: "É o trabalho de um erudito, filósofo, profeta. Se aqueles que dirigem nosso lamentável mundo, incluindo o cidadão comum, pudessem ser persuadidos a observar suas lições, ainda podemos ser capazes de transformar nossas cidades das colmeias obscenas que estão se tornando rapidamente em lugares adequados para homens e mulheres viverem." Bem, essa afirmação é um bocado e uma terrível acusação contra uma geração que se preocupa com a higiene física, mas chafurda no lado da lassidão sexual. É impressionante observar que, enquanto o púlpito é quase silencioso, a imprensa é quase eloquente sobre essa intoxicação sexual. Altos salários para baixos salários nunca foram tão divulgados quanto no recente Oscar. As coroas que as estrelas do cinema cobiçam. O melhor filme recebeu uma coroa por mostrar o uso adúltero de um quarto. O prêmio de melhor atriz foi para uma sereia que fazia o papel de prostituta. A coroa masculina foi dada para uma estrela, assim chamada, que retratava um evangelista praticando estupro em vez de pregar a redenção de Cristo Jesus. Todos esses detalhes foram espalhados pelo mundo inteiro, em 10.000 jornais em 100 idiomas diferentes. Não há encobrimento agora. Essa coisa está a céu aberto. A América cristã, se é que podemos chamar assim, está vendendo sexo sujo como um gerador de dinheiro de primeira linha. Você pode perguntar que atitude é essa que estamos vendo hoje. Agora você entende porque Jim Frankel, colunista da Cleveland Press, diz: se a civilização americana entrar em colapso, os historiadores de uma data futura podem olhar para trás e zombar. Eles se divertiram até a morte. Agora, se você prefere tal condenação pronunciada pelas bocas de um eclesiástico, aqui está o Dr. Tozer dizendo: a América está rindo até o inferno. Isso me leva a acreditar que agora é a hora de a Igreja de Roma encontrar dentro de suas paredes manchadas outro Savonarola. Os europeus precisam de outro Lutero e a Inglaterra precisa de outro Wesley. O tempo da América está atrasado para o nascimento de outro Lincoln, que limpará seus poços de obscenidade da escravidão da luxúria que há. Em minha opinião, justificação completa para a declaração mordaz: este é um mundo frustrante para a América, o mundo está indo para o inferno com pressa. Assim disse o Fred W. Findlay, repórter da CBC na Newsweek, 8 de maio de 1961. Em julho, ouvimos o Dr. Billy Graham em um grande comício no State Fairgrounds, em Minneapolis e Minnesota. Em uma revisão estatística, ele disse que nos Estados Unidos havia 8 milhões de alcoólatras no ano passado. Ele citou ainda que nos Estados Unidos, no mesmo ano, houve 500 mil de abortos, muitos entre os adolescentes, e ainda cerca de 220 mil nascimentos ilegítimos, uma grande proporção entre meninas no ensino médio. O aborto criminoso é considerado
a terceira e a maior manchete nos Estados Unidos. Essas estatísticas, mais o aumento do crime e as ondas adicionais da brutalidade e da violência, somam um total assustador. No entanto, contra esse pano de fundo impressionante de iniquidade, ouvimos a voz do Senhor dizendo: Deus não deseja a morte de um pecador, mas sim que todos voltem, se arrependam e vivam. Um escritor de uma revista americana disse recentemente o seguinte: o reverendo e bispo recentemente surpreendeu muitos fiéis dos Estados Unidos quando declarou que não acredita no relato bíblico do nascimento virginal de Cristo. É um mito religioso primitivo, diz ele, e José, marido de Maria, foi provavelmente o pai físico de Jesus. Solicitado a citar outros mitos religiosos, o reitor mencionou Adão e Eva, o jardim do Éden, bem como a existência de um céu alto e um inferno em brasa. A revolta do reitor fez muitas congregações protestantes se sentarem e tomarem aviso afiado do fato de que um novo tipo de homem jovem parece estar respondendo ao chamado para o ministério. Se o reitor de 47 anos é um prenúncio do novo clérigo, como será um ministro protestante de amanhã? Que tipo de sermões ressoará no púlpito daqui a alguns anos, nos perguntamos. Em que vinhas estranhas nos pedirão para trabalhar em nome de Deus? Por toda a América, ouve-se a voz estridente desse ativista teológico, pois ele está escrito em inúmeras revistas. Ele tem direito à sua opinião, mas isso não torna sua opinião correta. Ele é uma criança espiritual chorando por uma luz na noite, um exemplo clássico de um intelectual teológico perdido na selva do pensamento religioso moderno. Ele é um bandido teológico com a intenção de destruir o que é e tentar substituir o que não é. Aqui está um homem no meio da vida que passou seus anos cavando cisternas teológicas, que agora ele acha que não retém água. Ele apertou o botão de pânico na igreja e espera o melhor. Uma coisa é certa: o Sr. Khrushchev e todos os comunistas do mundo concordarão com ele. Eu não acho que ele vai ser coberto de cartas de mormons, russelitas ou seguidores do Pai Divino, atacando beligerantemente por suas negações. Quando Dean se erguer de seus escombros teológicos, ele descobrirá que não é o prenúncio de um novo clérigo para a nossa geração. Na verdade, ele é uma ressaca da autocrítica de 2 séculos atrás. Ele é um companheiro de viagem com Braudel, da Inglaterra, Voltaire, da França, e Egerton, da América, vestindo trajes clericais. Eles também negaram o nascimento virginal de Cristo, riram da história de Adão e Eva fora do tribunal e negaram a existência do que Dean chamou de o céu nas alturas e o inferno em brasa. Temos motivos para agradecer a Deus que uma voz mais alta do que esta está clamando na América hoje. Deve ser correto dizer que nas esferas políticas e religiosas da América, neste momento, os 2 homens mais populares são o ex-presidente da América, Sr. Eisenhower, e o Dr. Billy Graham. Graças a Deus que Billy Graham eclipsa o reitor tanto por sua voz quanto por sua estatura espiritual. Nesta hora confusa da vida moderna, ofereço, com essas breves palavras, que você tenha como base para aquelas coisas que precisam nos causar um profundo exame do coração. Neste momento que parece haver toda a justificativa para clamar nas palavras de outrora: ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu. E de novo, o muro está derrubado e seus portões queimados com fogo. A alternativa pode não ser Cristo ou o caos. Pode ser Cristo e o caos.
Lembro-me bem de uma senhora na Nova Zelândia dizendo recentemente que temia orar por avivamento, porque o avivamento nacional parece ser um prelúdio para o julgamento vindouro. Talvez ela esteja certa, porém é melhor ter um reavivamento seguido de julgamento do que ter um julgamento sem um reavivamento que nos prepara para o julgamento. Em Lucas 15, uma falha notável na vida do irmão mais velho foi que ele mediu sua própria bondade pela maldade de seu irmão pródigo. Ele deveria ter visto o quão baixo ele também havia caído na falta de compaixão por uma alma perdida. Ele deveria ter reconhecido o quão baixo ele mesmo havia caído, o cúmulo da preocupação em que seu pai vivia. Ele deveria saber que o filho pródigo não precisava voltar para casa. Ele tinha alternativas. Ele poderia ter feito um empréstimo e voltado para as mesas de jogo, esperando a mudança na sorte. Ele poderia ter mudado de emprego, argumentando que estava apenas chateado porque a criação de porcos não era sua linha. Ou pior ainda, ele poderia ter cometido suicídio. Nós, cristãos, caímos no pecado do irmão mais velho? Será que ainda temos brasas de fogo em nossos altares, medindo-nos pelos altares sem fogo das igrejas vizinhas, em vez de verificar a chama da oração de nossos santos antepassados? O mundo ostenta seu poder atômico. Alguns cultos ostentam seu poder satânico. Mas onde estão aqueles que se gabam do poder do Espírito Santo? Em nome de Deus eu peço, porque os homens vagam pelo deserto deste mundo, enquanto em nossas igrejas temos espaços para todos e de sobra. No entanto, eles não vêm à igreja. Há razões para isso. O fracasso está no púlpito, disse Paulo Altfus. As pessoas hoje não estão cansadas de pregar, mas estão cansadas de nossa pregação. Ele quer dizer que o púlpito tem forma, mas não fogo, doutrina, mas não dinâmico. Ele infere que a igreja tem uma torre, mas não aspira à santidade. Ele quer dizer que a maioria de nós, membros da igreja, somos hipócritas, mas não santificados? Será que nos lembramos do sarcasmo mordaz de Nietzsche? Você vai ter que parecer mais redimido se eu quiser acreditar em seu Redentor. Ou Helmut, que coloca dessa maneira: quando chegamos da igreja, damos a impressão de que, em vez de vir do banquete do Pai, acabamos de vir de um xerife que leiloou nossos pecados e agora lamentamos por não poder recuperá-los novamente. Se alguma ou todas estas acusações e sugestões foram verdadeiras, acredito que o fracasso se deve à nossa pobreza na oração. Oferecer diferentes tipos de política como uma panaceia para esta idade doentia é como distribuir aspirinas para pacientes com câncer incurável. Algumas noites atrás, quando tive o prazer de jantar com os ministros de primeira linha de nossa cidade, eles ainda estavam radiantes após a campanha de Billy Graham aqui. O ministro presbiteriano, que obviamente estava muito emocionado, falou por todos nós ao dizer: irmãos, a América deve ter um avivamento ou ela está derrotada. A América não precisa da Rússia para humilhá-la, pois ela perdeu o prestígio por causa de uma ilha do tamanho de uma maçã na ponta do pé, Cuba. A América não precisa da Rússia para quebrá-la, pois ela está se quebrando contra os chefes da verdade de Deus. Alguns dizem que Barry Goldwater poderia ter trazido a América de volta ao antigo modo de vida americano. Uma questão maior é esta: a América pode permanecer livre mais 4 anos antes da próxima eleição? Ela pode evitar a ruína financeira enquanto ela evitou o colapso moral? 5 minutos antes de Elias aparecer em cena, ninguém fazia ideia de que ele estava por perto. 5 minutos depois que ele veio no poder do Espírito, uma nação sabia que
Havia um homem de Deus enviado por Deus. Hoje, a Igreja de Deus é uma ilha cercada pelos deuses de Baal. Voltaire, embora na maior parte do que disse, estava certo, acho, nesta afirmação. A história é um som de chinelos macios e de seda descendo as escadas e o trovão de botas de prego subindo. Ouça o trovão dessas botas na América. Pecou como nós, como nação, mas ao nosso pecado adicionamos orgulho em nosso pecado. O mundo perdeu o poder de enrubescer com seu vício. A Igreja perdeu seu poder de chorar por isso. Você pergunta, bem, agora para onde vamos a partir daqui? A resposta é, onde indivíduos pecadores ou nações pecadoras só podem ir, de volta a um Deus misericordioso. Me ouça, toda igreja sem reunião de oração nos condena. Cada Bíblia fechada diariamente nos condena. Cada promessa de Deus não utilizada nos condena. Cada vizinho perdido nos condena. Todo pagão perdido nos condena. Cada olho seco entre nós nos condena. Cada minuto desperdiçado do nosso tempo nos condena. Cada oportunidade não reclamada para Deus nos condena. O próximo ano não é nosso. Amanhã poderá ser muito tarde. A menos que nos arrependamos agora. A menos que voltemos e acendamos os altares de oração agora. A menos que jejuemos e choremos agora. Ai de nós, naquele grande dia, o dia do julgamento final.